Irmão, graça e paz, um bom dia, uma boa noite, né? Depende do horário que vocês vão estar acompanhando esse vídeo. Mais um vídeo que o Luiz pediu que a gente fizesse para dar uma relembrada em algumas matérias, né? Eu fiz um vídeo falando da oração que prevalece e o Luiz pediu para que eu fizesse uma contribuição, né? A gente poder trocar algumas informações sobre a realidade da nova criação. Muitos sabem que eu assisti muito pouco essa aula, fui duas aulas, se eu não me engano, foi a primeira aula, a aula inaugural e a penúltima aula. E o irmão Justo ele até frisou alguns pontos lá, que ele não ia dar essa matéria de uma forma muito didática, porque todos nós sabemos que o conteúdo ele é muito extenso, né? E para que desse um conteúdo didático bem sendo justo aos textos, né? E sendo fiel ao que o autor queria dizer em cada texto, né? Em cada frase, em cada palavra, seria muito complicado. Então, de uma forma bem resumida, ele colocou algumas situações, até porque são 6 segunda-feira, né? A cada 2 horas de aula, a gente pensa que 2 horas de aula é muito, mas para quem está explanando o conteúdo, ele passa muito rápido, é frações de segundo. Então, a sensação que a gente tem, né, de que de repente quem está ouvindo não, né? Às vezes é cansativo, né, fadonho, mas para quem está ali com a mente a 1000 por hora, é bem dinâmico e bem rápido. Então, para a gente poder entrar aqui nesse contexto, longe de mim querer dar o conteúdo sem chance nenhuma, sem possibilidade nenhuma, até porque não conseguiria, né? É impossível falar de Deus de uma forma tão rápida e sem ter essa preocupação, esse cuidado e o carinho e o zelo pela palavra. Então, a gente de uma forma bem tranquila, né, bem leve, né, bem descontraída, eu vou tentar ser o mais real possível, né, que vai de muito ao encontro esse estudo de hoje, que é a realidade da nova criação. É uma realidade que eu e você que experimentamos nascer de novo, né? Experimentamos a vida eterna, a salvação, né? Ter no coração esse sentimento, esse desejo. O apóstolo Paulo sempre vai falar que meu sentimento é de ser santo e meu sentimento é de todos os dias é ser salvo. E eu estou salvo em nome de Jesus, porque um dia eu entreguei minha vida a Ele, eu confio nele. E quando a gente confia naquilo que a gente profere, a gente tem convicção e certeza que aquilo vai ser realizado, porque não pode entrar dúvida, irmão. Não entra dúvida, entra desespero, entra pânico. E para quem é filho de Deus, não entra o pânico. Pode entrar o medo, que é inerente a qualquer ser humano. É um sentimento que está na carne, não no espírito, mas que eu e você sentimos um próprio espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica em todos que é só um só Espírito, né? É uma só salvação. Foi só um homem que se sacrificou por mim, por você. E esse homem se chama Jesus Cristo, né? Então pra gente poder chegar nessa matéria, a gente vai abordar algumas posições, algumas situações para que eu possa fazer uma síntese, né? Um enxugar bem, bem preciso para que a gente possa comentar alguns pontos para que todos nós que somos já vimos e ouvimos a matéria que a gente possa ao nosso dia, ao longo da semana, nos meses, né, o dia que a gente tiver um tempo, que a gente possa folhear e estar relembrando tudo aquilo que foi dito pelo irmão Gilson, tudo aquilo que está dentro da apostila, que é uma apostila ela é bem explicativa, né?
Por mais que muitas das vezes o irmão tenha alguma dificuldade, é só pedir uma ajuda, ou então ele mesmo ali, lendo uma, duas, três vezes, né, ele vai conseguir ter um entendimento. Irmão, quando gera alguma dúvida, você não fica com a dúvida, não, irmão. Não tem que tirar a conclusão da sua própria mente, porque a mente do homem, ela viaja. Quando a gente pega um texto solto, a gente pode ter mil e umas possibilidades, irmão. Mas Jesus, Deus, ele quer te levar sempre para a cruz. Ele quer te levar sempre para a salvação. Ele nunca quer te levar para o engano. Então, toda vez que você vê um texto que vai te direcionar para algo que no seu coração possa trazer alguma tristeza, não faça isso, irmão. Peça ajuda, né? Por mais que o texto muitas vezes seja no Velho Testamento e fale de alguma coisa que não seja do teu entendimento, você peça ajuda, que nem tudo na Bíblia, irmão, nem tudo na Bíblia, para todo mundo que estuda a Bíblia, por mais que a pessoa tenha o autoconhecimento, tem muitos pontos que ainda trazem alguns conflitos e trazem algumas dúvidas, porque essa resposta está com o Senhor. Ela é revelada, mas tem coisas que estão no poder de Deus, e a gente, com a nossa intelectualidade, a nossa limitação intelectual, a gente não vai chegar. Muitas das vezes Deus nos dá um privilégio, né? Para a gente poder sentir, muitas das vezes, aquele texto, e ele traz uma revelação em cima daquilo, e a gente fica muito alegre quando é revelado algo no poder de Deus, irmão. Nada na Bíblia tem ocultismo, né? Pode ter algo que você não entenda, mas não é oculto. Oculto no sentido de trazer algum dano, porque as coisas que são ocultas são tudo velado, elas são muitas das vezes escusas, e aí, quando é muito velado, se torna, ou se sugere, ou se cogita que é para o mal. Então Deus, ele traz uma palavra viva e eficaz, ele traz uma palavra de conforto, de salvação, né? Que a gente possa ter um caráter íntegro, né? A Bíblia vai falar muito de integridade, de plenitude, de totalidade. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Para que a gente possa ter esse conjunto de atributos, né, irmão? De integridade, né? De ser uma pessoa plena em Cristo Jesus, a gente tem que abraçar esse poder que o Espírito Santo nos deu. Quando a Bíblia fala que não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, um espírito de autoridade em Cristo Jesus. Irmão, essa autoridade é a realidade de uma nova criação. A gente tem que aprender que nós não temos mais uma natureza caída. A gente passou da morte para a vida. Você entende isso, irmão? Não estou falando que você é um super-herói, você não vai morrer, mas você, a morte a morte que muitas das vezes a Bíblia está relacionada à morte física, não à morte espiritual. Nós éramos mortos espiritualmente, porque ainda você estava vivo, ou ainda as pessoas estavam vivas. Mas aí quando Jesus fala no tempo dele que a morte, desculpa, irmão, era uma morte física que as pessoas pensavam. Mas Jesus estava falando, ainda que morra, viverá. Olha só, irmão, imagine uma pessoa, Jesus falando para ela, ainda que você morra, você viverá. Ele está dizendo, irmão, aquele que crê em Jesus, aquele que confessa a Cristo, aquele que crê com o coração e confessa com a boca, esse, ainda que morra, viverá. Ele morre, tem a morte natural, mas a morte espiritual, ela está preservada. Porque aí, irmão, a gente entra na realidade nova criatura, a gente vai ter um espírito recriado. Jesus nos deu essa liberdade. Quando a gente fala onde há espírito, há liberdade, não é só de comemorar onde a gente está, não, irmão, de se alegrar onde a gente está. É essa liberdade no espírito, que a gente entende que a gente é livre, a gente não é um povo mais sofrido, né? Um povo que fica chorando as mínguas, é um povo que não olha para o céu, a gente olha para baixo, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as coisas que estão nos apontando que não vai dar certo, que vai dar errado. O otimismo, irmão, ele é do cristão. O pessimismo, irmão, muitas das vezes ele é relacionado às coisas ruins, pejorativas, todo mundo sabe disso. E o pessimista, ele, de uma forma ou de outra, ele tem um aspecto caído, né? Por mais que ele seja cristão, ele crê em Jesus, mas quando ele é pessimista, ele não faz jus àquilo que ele crê. E aí fica a dúvida, irmão, será que ele tem o espírito recriado? Será que ele nasceu de novo?
Logo no início aqui, eu explanando algumas coisas, né? A gente está falando aqui, eu tirando alguns pensamentos, né? Parafraseando algumas coisas, para que a gente possa entrar. Eu vou entrar só na primeira página da apostila, irmão. Não vou ficar mais passeando, não. Eu vou ficar só na primeira página, porque não tem como. Se eu abrir, a gente vai ficar preso e vai ficar muito grande esse vídeo. Então a gente vai falar. A primeira parte da apostila, a primeira folha, ela já dá uma base muito boa para a gente. Porque a gente já estudou a matéria. Então é só relembrar. A gente relembrar que a gente não tem mais a natureza caída, que a gente é filho de Deus, a gente é sumo sacerdote, né? A gente é nação santa, a gente é raça eleita, né? A gente lembrar que a gente nasceu de novo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, irmão, trazendo essa mensagem ao meu coração, relembrando essas coisas, que eu não tenho mais a natureza de Adão, a desira caída, né? Jesus me redimiu através do seu sacrifício. Irmão, eu conhecendo todos esses princípios, né? Essas premissas do Senhor, eu entendo que eu tenho uma realidade em Cristo Jesus. E essa realidade, irmão, eu trago para as coisas naturais. O que é realidade, irmão, para mim e para você? Realidade são coisas que substancialmente a gente pode pegar, né, apalpar, e ela também pode ser considerada, irmão, coisas do nosso pensamento. A realidade a gente pode pegar no nosso pensamento e trazer para o natural. E essa coisa se tornar substancial, se tornar uma coisa física, matéria, palpável. O que significa isso, irmão? É uma realidade que muitas pessoas não vivem, porque ela não consegue trazer no pensamento, no imaginário, que ela, um dia, ela vai nascer de novo, ela tem um espírito recriado, ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, que ela pode tudo aquilo que me fortalece, eu posso tudo aquilo, irmão, que me fortalece. A gente lê muito isso em caminhão, né, em frases de caminhoneiro. Posso tudo naquele que me fortalece em Cristo Jesus. Irmão, a Bíblia diz que a gente pode tudo em Cristo Jesus, irmão. Mas primeiro a gente tem que aprender que a gente vai passar algumas dificuldades. Não é porque a gente passa dificuldades, tribulações, ansiedades, né, conflitos da alma, né, inquietude. Não é por isso que a gente não tem o espírito recriado. São sentimentos que estão na nossa carne. A gente fala que todo cristão sabe que a carne não é convertida. A carne, ela tem essa guerra contra o espírito, irmão. Fazer a vontade do espírito, né, fortalecer o espírito, que aí o espírito ele fica forte, né? Agora, se você fizer a obra da carne, Gálatas 5:22, né, que a gente conhece muito bem, então, irmão, você vai estar inclinado. Agora, a inclinação que você, né, o pêndulo, né, se você ficar para carne, você vai fazer coisas de carne, coisas que desagradam a Deus. Mas coisas do Espírito, automaticamente, irmão, as coisas do Espírito alegram o coração do Senhor. E faz a gente ficar forte, faz a gente conseguir se posicionar perante as coisas do corpo e da carne. Porque, irmão, é inerente ao ser humano sentir desejo, sentir vontade, né? A gente briga muito todos os dias, na parte da manhã, ou durante a noite, ou durante o dia, a gente tem que lembrar que a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus, que a gente nasceu de novo, que a gente tem um espírito recriado, que a gente tem um Espírito Santo dentro de mim e de você, que é um espírito de poder, um espírito que nos lança a alcançar voos muito mais altos que a gente acha que pode, né? Porque a força não está na força do nosso braço, nem nas nossas convicções, nem nos nossos pensamentos, mas sim está na vontade do Senhor, que ela, irmão, transcende qualquer entendimento humano. Né? A alegria do Senhor transcende qualquer entendimento humano. Quando a gente fala de felicidade, a felicidade ela pode ser momentânea, ela pode ser passageira, ela pode ser plena. Não, irmão. Muitas pessoas acham que a felicidade plena ela está em coisas materiais, né? As coisas da realidade. A realidade do homem, a realidade corruptível. Mas essa realidade que nós estamos falando é a realidade sobrenatural. É uma realidade que pode se tornar natural? Pode, irmão. Mas é uma realidade muito espiritual. Aquela realidade que a gente sabe que vai ser salvo, que a gente tem o nosso galardão na mão do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmão, em Apocalipse, acho que é 22, se eu não me engano, ela fala que o grande sumo sacerdote está com o nosso galardão em suas mãos, né?
A Bíblia chama no Velho Testamento de sumo sacerdote, de sacerdote, e a Bíblia em Apocalipse vai chamar Jesus de o grande sumo sacerdote. Então, irmão, esse presente está na mão do Senhor. Esse presente vai se tornar um dia algo especial nas nossas mãos. A gente não sabe o que é, irmão, mas eu tenho certeza que é algo que ainda nem subiu no nosso coração, nem penetrou no coração. Não. Nós não vimos e nem ouvimos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, irmão, essa é a realidade que a gente tem que introduzir na nossa vida diária, na nossa vida corriqueira, né? A nossa vida corriqueira, ela fala muito do que a gente é. Se a gente profere essa realidade da nova criação, né? Porque o ser humano, né? O ser humano recriado no espírito, né? O espírito do homem transformado, corpo, alma, espírito, irmão, isso tudo de uma forma bem conjunta, né? De uma forma bem coesa, ele traz muita alegria para o mundo espiritual, porque é uma junção, irmão. Ele não está com um corpo defeituoso, por mais que tenha o pecado, né, instalado no mundo. A Bíblia diz que o mundo é do maligno, o mundo já age do maligno. Então, irmão, a gente fica com esse pensamento do maligno. Não, irmão, a gente tem que ficar com a realidade. A realidade que é de um espírito recriado, que o Espírito Santo que está dentro de mim vai me ajudar. E esse espírito que está ali no meu coração, dentro de mim, né? Um texto vai dizer que o homem ele não tem ventre, mas o texto vai dizer que o Espírito Santo ele fica localizado no ventre do ser humano. Então o Espírito Santo ele está ali, irmão, sentindo todas as suas angústias, todas as suas aflições. E o momento que você o solicita, né? E você pede a sua ajuda, ele consegue de uma forma muito gentil, muito particular, envolver aquela situação e te trazer um refrigério que eu e você precisamos. Então, irmão, fique com esse sentimento de ter uma nova realidade, né? Nós temos um rei, o Senhor Jesus, ele é chamado de rei, ele é chamado de mediador, ele nos deu um intercessor que é o Espírito Santo, e Deus que fica no terceiro céu, nas alturas, né? Olhando, esperando o momento de tudo de uma forma bem conforme, para que a igreja possa subir de uma forma especial, de uma forma limpa, né? De uma forma que Deus quer que a gente vai subir, irmão. Não é desse jeito que está hoje em dia, infelizmente, né? Por mais que a gente veja o mundo se mexendo, algumas teorias, né? Teoria da conspiração, algumas coisas falando que Jesus está voltando, que é o tempo, né? Que é o tempo, né? Do anticristo, que é todas essas coisas que estão mexendo com nossas emoções, nossos sentimentos, que são essa pandemia que nunca foi vista há muitos anos, né? Desculpa, não se sabe relatar como aconteceu, né? Existem especulações, mas está um momento muito difícil para toda a humanidade. E tem alguns amigos que falam que nivelou da forma horizontal, né, irmão? Ficava muito na vertical, né? Vertical ficava aqueles centros, né? Aquelas pessoas privilegiadas que tinha aquela informação privilegiada, que tinha aqueles ambientes que podia frequentar, que tinha aquele poder aquisitivo que poderia comprar. A gente até muitas das vezes fala, né, que hoje a pessoa tem condições de dinheiro, mas não tem onde comprar porque está tudo fechado. Então, irmão, hoje somos todos iguais. Se você passar mal, infelizmente, se você tiver alguma situação, eu tiver alguma situação, ou qualquer outra pessoa, se for para um hospital, irmão, vai entrar numa fila, independente do dinheiro que você tiver, porque muitas das vezes vai ser o hospital de referência que o rico e o pobre vai estar na fila. Então, irmão, sempre crer que essa fila que o Senhor vai fazer no céu é para o galardão, não é para sobrevida, para uma subsistência. Muitas das vezes o ser humano, ele quer ter uma sobrevida, ele não crê que ele vai ter uma vida plena em Jesus Cristo, que ele vai viver para a eternidade. E essa é a realidade da nossa criação. Essa é a realidade de uma nova criatura, né? Eu vou trazer alguns tópicos para vocês que falam sobre isso que a gente está falando. Ele fala da nossa realidade, ele fala da alegria em Deus, a alegria que traz que transcende qualquer entendimento humano. Ele fala da realização, a realização em Cristo, né? No nosso ser, o nosso sentimento de estar realizado em fazer a obra de Deus, as coisas de Deus. A fé, irmão,
que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas convicção daquilo que se espera. Nós somos convictos, irmão, que a gente tem esperança em algo, esse algo é Jesus Cristo, né? E a nossa fé é firmada e fundamentada nele, independente do barco que a gente tiver, e saber que Jesus está no nosso barco, a gente não vai ter medo de tempestade. Essa tempestade, com certeza, ela vai passar e os ventos vão se acalmar e a gente vai ter uma navegação tranquila e suave, como assim como o Senhor estava no barco, né, descansando, e foi incomodada pela euforia de um homem, porque se desesperou, e o Senhor acalma, que tudo vai dar certo. Então, irmão, quando a gente está no barco do Senhor, as coisas vão ter calmaria e entusiasmo, irmão. A gente tem que ter entusiasmo, né? O crente sem entusiasmo, ele é um crente frustrado. E não existe crente frustrado, irmão. Quem nasceu de novo, a realidade da nova criação é um entusiasmo. A gente tem que falar com a palavra de Deus com carinho, com amor, com temor também, mas com muito zelo e com muito cuidado. Porque o que eu vejo, irmão, é pessoas querendo interpretar a palavra do Senhor. Irmão, no livro de Pedro fala que para as profecias não existe interpretação, irmão. Existe um bando de pessoas querendo fazer da palavra acrescentar, os acrescentares da vida, trazer algumas coisas, colocar dentro do texto. Não precisa, irmão. Eu li um livro uma vez que um homem fala que se todos os pregadores pregassem só a palavra genuína de Deus, teria muito mais conversão. Porque a palavra, ele fala que é igual ao rio, ele tem o seu fluxo natural. Ele vai alcançar as regiões ribeirinhas, ele vai conseguir irrigar todas as plantações que ele tem que irrigar, todo gado vai conseguir tomar água naquele lugar, porque, irmão, ele sabe aonde está a fonte da vida. Então, irmão, todo mundo que conhece a Deus, ele sabe aonde está a água da vida. Por mais que ele não conheça as coisas de Deus, as coisas de Deus, as coisas de Deus, irmão, se manifesta na natureza. Em Romanos 1, 19 e 20 ele vai falar isso, irmão. Que independente se você nunca viu a Deus, nunca ouviu falar de Deus, mas as coisas de Deus se manifestam nas coisas invisíveis. E para essas coisas, irmão, não existe desculpa. É a palavra chamada inexcusáveis. Inexcusável significa não há desculpa para todas as coisas que Deus criou, né? Criou o homem perfeito, né, irmão, com toda a sua anatomia, com toda a sua complexidade, mas com inteligência fora do comum. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, irmão, pense que você, na sua configuração, não anatômica, né, de anatomia, mas sim no caráter, né, no ser de dentro, né, que é igual ao Senhor Jesus. Por isso que ele falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque a expressão exata é o Senhor, mas nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa imagem e semelhança, irmão, é para que você se sinta nessa nova realidade. Jesus não fez a gente incapaz, não fez a gente com complexo de inferioridade, né? Esse complexo, muitas das vezes, irmão, essa vitimização é que mata o cristão. Eu anotei essa questão de vitimização porque eu conheço muita gente assim, irmão. Vai se vitimizar pelo desemprego, por ser baixo, por ser calvo, por muitas das vezes ser vesgo, né? Por ter alguns complexos de aparência, até às vezes, muitas das vezes, o complexo de achar que não tem o domínio da palavra, ou por falar errado. Irmão, são vários complexos que o ser humano e o próprio cristão tem. Mas uma vez o irmão Leandro falou assim para mim, cara, as pessoas me chamavam de nariguda e eu falava muita coisa errada, e eu gaguejo, eu sou gago. Então, irmão, quando eu falei assim, cara, se tiver uma oportunidade na tua igreja lá, pô, me bota na escala lá que eu tô pregando na minha igreja. Aí o rapaz falou assim, cara, você que é gago, como é que você vai conseguir pregar? Então, irmão, para você ver como é que são as pessoas, né? A gente mesmo fala, muitas das vezes a gente reconhece a limitação que eu e você tem. Mas só que Deus não vê assim, irmão. As nossas debilidades, Deus não enxerga assim. Ele enxerga como a gente como um potencial. Agora, que a gente vai passar por cima dessas situações e a gente vai se apresentar como filho de Deus, né? Como
ter a oportunidade de falar e de se expressar em nome dele. Então, irmão, todo mundo tem algo a dizer. A gente não fica com medo de pregar, de levar uma palavra, de uma reflexão. Não fique com o complexo das pessoas achar que você falou alguma coisa errada, ou que você mal colocou uma frase, ou uma vírgula, ou um texto. Sabe por quê, irmão? Porque é isso que o diabo quer. Ele quer te envergonhar, e Deus não envergonha ninguém. Toda palavra que você trouxer, eu tenho certeza que em algum coração, em alguma mente, vai ficar alguma coisa. Assim que fez comigo, assim que vai fazer com você. Porque a palavra ela é viva, irmão. Ela transforma a realidade de muita gente. E essa é a realidade que nós temos que viver. A realidade de uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmão, a vitimização significa o processo de tornar algo ou alguém vítima de ação de vitimar, de tornar vítima ou de ser alvo único de uma ação injusta ou violenta. Então, irmão, quem sofre o dano, a gente não está aqui questionando o dano que foi causado naquela pessoa, a frustração que vai ficar, não, o trauma que vai ficar. A gente não está falando isso. A gente está falando do processo, né? Da partir dali, o que ele vai fazer? Ele vai continuar se vitimizando ou ele vai dar um passo para frente? Irmão, estou falando de crente. Não estou falando de pessoas que não são crentes, que tem que procurar a busca terapêutica. Não estou falando que é errado. A gente tem que procurar todos os meios, porque Jesus, Deus, ele foi o médico dos médicos, mas ele nunca disse para você não procurar ajuda, né? Ele vai fornecer as ferramentas para que a gente possa buscar essa ajuda. Então, irmão, esse contexto de se vitimizar é que paralisa muito o cristão. Eu, particularmente, eu dei vários testemunhos já na minha vida. Eu sempre fui muito complexado de estar falando em público, né? Eu sempre tive muita vergonha. Eu tive vergonha da minha forma física, da minha aparência. Por muitas das vezes as pessoas acham, ele é isso e aquilo. Não, mas é a pessoa, né, irmão? Não é o que as pessoas veem, né? Por mais que eu não tivesse muitos apelidos, mas tem coisas que eram muito pejorativas e eu não me enxergo. Hoje eu me enxergo como realmente eu sou em Cristo Jesus, mas antigamente meus olhos eram vedados, né, e blindados, porque a minha aparência não condiz com a aparência que eu tenho hoje, que é a aparência do Espírito Santo que reflete na minha vida. Então, essa aparência era uma aparência natural de um homem caído, né? E hoje, quando a gente se vê de uma forma diferente, por mais que nossos dias muitas das vezes sejam maus, né? A palavra diz que tem dias maus, e esses dias muitas das vezes fazem a gente esquecer que a gente tem por trás de nós, né? Vou falar melhor, a gente tem dentro de nós esse Espírito que nos alcançou com muita graça, muito amor, com muito sentimento. Irmão, a gente não tem como comparar, irmão, é incomparável essa presença do Senhor. A presença do Senhor ela é inigualável, irmão. Não existe prazer maior do que estar na presença do Senhor. E só sente isso quem tem o Espírito recriado, irmão. Irmão, hoje quando eu fui na igreja, eu não queria sair de lá. Eu cheguei 1 hora, para você ter uma noção, na torre. Eu cheguei, no horário era 12 horas. Eu cheguei 11 horas, irmão. Eu fiquei lá até 1 hora. Eu não tô falando isso para me promover, nada disso. Só Deus sabe o meu coração. Eu fiquei lá, o papo foi tão gostoso, irmão. Parecia que tava uma galerinha lá, uma rapaziada, né? Respeitando aquele procedimento da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, de 1,5 m, todo mundo com máscara, todo mundo se fazendo asepsia das mãos, com álcool em gel 70. Então, irmão, a gente tendo todas as precauções possíveis, né? Que Jesus ele fala para que a gente seja prudente, né? Para que a gente não faça nada que vai desabonar a nossa conduta perante os homens. A Bíblia fala, irmão, que tem muitos homens de Deus que eles fazem coisa em nome do Senhor, mas eles estão prevaricando o nome do Senhor. Estão jogando o nome do Senhor na lama. Não que o Senhor Jesus precise ser defendido. Jesus precisa ser amado. A gente reconhecer o que ele fez por mim e por você. Então, irmão, nesse sentido, tem homens, irmão, que acham que vai justificar fazendo algo que ele pensa que é certo ou que é errado. Vou dar um exemplo. Irmão, tem pessoas que estão brincando com a doença. E tem pessoas morrendo de 30, de 20, de 25, pessoas que estão ao nosso redor. E todo mundo tem visto isso. Então, irmão, se a gente ficar achando que não vai acontecer nada, irmão,
Felizmente, se não acontecer. Desculpa. Mas, infelizmente, irmão, se acontecer, não coloca a culpa no Senhor. Jesus não tem culpa de nada. Pelo contrário, Jesus só nos deu vida, vida em abundância. Não seja hipócrita de relacionar a morte de alguém por um descuido seu e meu, né? Porque, irmão, falta de informação, acredito que não falta. Irmão, a palavra, a nossa igreja, ela é uma igreja de excelência, irmão. Se você olhar, olhar, só olhar, irmão, e por um momento você analisar o tanto de esforço que o nosso pastor faz para levar conhecimento, palavra, né, palavra revelada para você. Irmão, toda palavra ela tem uma história. A gente fala, se você pegar na teologia chamada de etimologia, etimologia é o sentido da palavra e a evolução da palavra, é onde a palavra nasceu. A palavra nasceu dos fenícios, né? Tem até um texto em Marcos 7:31, que fala dos sidônios, né? De Tiro e Sidom. Sidom significa sidônio, chamado fenícios. Esse povo fez o alfabeto com 21 letras. Esse povo dali conseguiu digitar no sentido de escrever, né? Copilar algumas palavras para que possam se relacionar com outros povos vizinhos, porque eles eram responsáveis pela agricultura daquele lugar e fazer o transporte e a troca de alimentos para que o seu povo pudesse sobreviver. E aí, irmão, Salomão faz Salomão ele tem uma grande ideia, né? Mas essa ideia muitas vezes ela lá no futuro vai trazer algumas situações. E ele ia, no caso, pegar dos fenícios, porque eram agricultores e tinha uma planta, né, uma árvore muito especial para o Senhor. No Salmo 104 ele fala que o cedro do Líbano, tem até, se você pegar na Bíblia, irmão, tem alguns textos que falam só sobre o cedro, exaltando tanto essa árvore, o cedro do Líbano, e o templo de Salomão ele foi construído com essas árvores. E esse povo fenício cultivava essas árvores, porque Isaías, né, Ezequiel plantou essa árvore. Então, para a gente ver a história, o fundamento, às vezes a gente vai um texto bem, esse texto até o pastor deu se não me engano, semana passada, a gente vai em algumas frases, algumas palavras, a gente pega o contexto da história da escrita, né? E a gente vem trazendo a evolução das palavras, a gente poder dar sentido à palavra, dar sentido à nossa existência. E a gente, irmão, não vai só como saudosista para a história, a gente tem que saber da onde a gente veio. E quando a gente faz isso, irmão, a gente está dando validade a tudo aquilo que essas gerações lá atrás fizeram, para que hoje a gente tivesse esse poder da informação, o poder do estudo, do discipulado, do ensinar, do cuidar, do tratar, né? A gente aqui não está querendo passar nada que esteja oculto na palavra, a gente não está querendo demonstrar nenhum tipo de conteúdo maior do que um irmão ou outro, não, nada disso, irmão. A gente está aqui fazendo um papel de troca, né? De troca de sentimento, troca de palavra, troca de informação, né? Esse contexto que a gente traz, de a gente observar as palavras com maior aplicação, com maior entusiasmo, né? Com fé, né? Para que você e eu possamos crescer e termos a mente de Cristo. Essa também é uma realidade da nova criação. A gente tem a mente vocacionada ao Senhor. A nossa mente, irmão, ela tem que ser igual à mente de Jesus. Essa também é uma realidade da nova criação. Então, irmão, são tantos parâmetros, né? São tanto contexto, né? A gente entra em tantas coisas para que a gente possa entender quem a gente é em Cristo Jesus. Em 1 Pedro 2,9 também vai falar isso, né? Que a gente somos sacerdote, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Então, irmão, quando você é uma nação santa, um povo separado, um povo escolhido, né? Você é filho. Jesus, Deus, ele é chamado de Abba, Pai, né? Pai, intimidade. Os judeus eles chamam de o Senhor de Dus, né? Ele não fala Pai, Abba, Pai. Ele fala Senhor, ele fala Dus. Então, irmão, para você ver qual a importância, a intimidade que Jesus nos deu de chegar, de ter intimidade, de chamar de paizinho, paizinho querido.
para você ver, irmão, para que você entenda que você é uma nova pessoa. Você nasceu de novo. Eu nasci de novo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? 1 João 3 fala que Nicodemos, o principal do sacerdote, ele vai perguntar a Jesus numa noite antes da crucificação de Jesus: Senhor, como é que eu faço para nascer de novo? Né? A gente conhece que ele faz uma pergunta muito ingênua, muito inocente, porque era um homem que não conhecia do céu, irmão. Ele conhecia da lei. Então, irmão, muitas das vezes tem pessoas que ficam embasadas no texto, na lei, na teologia, na complexidade das coisas, mas Jesus era muito simples. Ele perguntou para Jesus se tinha que entrar no ventre da mãe para nascer de novo. Jesus fala assim: cara, tô falando com a minha escola, cara, é só passar pelas águas e nascer de novo. E nascer no Espírito, irmão. Fazer esse rito que é ser batizado e nascer de novo, ter um espírito recriado. Irmão, acredito que ele pensava que seria muito mais difícil, ou a resposta, fazendo analogia aqui, irmão, que muitas das vezes a gente acha que vai até Jesus com um montão de preconceitos, um montão de pecado nas costas, e a gente acha que não é digno de ser salvo porque a gente tem muito pecado, e a gente acha que não é merecedor, e a gente acha que Jesus não vai nos perdoar. Jesus fala que ele não lembra das nossas prevaricações, e nem de nossas transgressões, nem de nossos pecados, né? Ele não lembra, irmão. Se você se permitir que ele te perdoe, existe um ser, né? Um ser que quer zelar pela minha e pela sua vida. Deus ele não se agrada com a morte de ninguém. Deus ele quer que todos se salvem, né? A palavra diz isso: todos se salvem, irmão. E aí, irmão, para que a gente entenda isso com clareza, a gente tem que ter uma mente renovada em Cristo. Em Romanos 12:2 vai falar que a gente tem que ter: não nos conformeis com esse século, né? A conformação, né? Ou a conformidade, que muitas das vezes as pessoas acham que é conforme o mundo está. Conformidade, irmão, é estar tudo perfeito. E ele fala: não vos conformeis com este século. Não fique conformado com essa conformidade que o mundo está. Conformidade, irmão, é tudo perfeito, é tudo encaixado. E o mundo não é assim, o mundo não é fantasioso, como muitas pessoas acham que é. A conformidade, irmão, na metalurgia, ela tem um sentido de você faz algo, você bate um prego. A conformidade é: o prego ele tem uma ponta achatada. Então, dentro do tamanho dele, ele tem que penetrar toda a parede. Se ele ficar metade para fora, ele não está conforme o procedimento exige, que ele entre todo na madeira ou onde quer que seja. Então, irmão, a conformidade é isso. É você ter a convicção, a certeza que aqueles parâmetros eles vão estar respeitados dentro de um procedimento que é para aquela situação. Então, irmão, não vos conformeis com esse século, mas transformais e renovai pela vossa mente, para que a gente possa experimentar o que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Irmão, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, a gente pronuncia, a gente fala, a gente pronuncia, a gente fala, mas será que a gente consegue alcançar essa vontade boa, perfeita e agradável? Será que a gente consegue viver dentro desse contexto de vontade de expressar isso para as pessoas? As pessoas conseguem ver isso claramente na minha e na sua vida, tanto na nossa vida, na maneira de viver, de se comportar, mas também de expressar esse entusiasmo em amor quando as coisas estão difíceis, né? Quando os momentos estão muito difíceis para mim e para você, a gente consegue expressar isso na nossa fala, no nosso dia a dia, por mais que a gente esteja triste, por mais que esteja trabalhando, recebendo 70% do salário, né? E muita gente foi descontado, vai ser descontado, vai ter uma quebra no salário por causa da jornada, né? Vai diminuir a jornada de trabalho e, em consequência, vai diminuir também a porcentagem do salário. Então, irmão, você acredita que tem muita gente feliz? Eu nunca imaginei que quando descontasse o salário de alguém, a pessoa ia ficar feliz por não ter sido mandada embora. Então, irmão, para você ver como é que a mente das pessoas trabalha. Ela entende que o trabalho dela em si é melhor ela estar empregada e recebendo 25% a menos do que ela estar trabalhando, ganhando 100% e ela ter que ser demitida. Porque quem é demitido, irmão, ela vai pegar
um, um valor, mas esse valor ele vai acabar porque você está desempregado, né? Você está deslocado do mercado de trabalho. Então você vai ter que arrumar uma recolocação no mercado. E a gente sabe como o momento está difícil, né, irmão? Para todos, né? E nesse momento, irmão, Deus ele quer contar com as pessoas que são fiéis. Irmão, de onde você vai arrancar isso? Eu vejo pessoas fiéis, irmão, na nossa igreja. Tem pessoas que têm sustentado a nossa igreja. Irmão, eu vou falar para você, eu sempre falei isso. Não precisa a maioria, e sim as pessoas que são verdadeiras. Jesus ele busca os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores estão adorando em espírito e verdade. Adorar, irmão, é reconhecer que você é dependente de alguém, que você ganha algo porque você não merece, mas sim porque Deus ele é abençoador. E você, quando tem o coração voltado, voluntarioso, você consegue retribuir aquilo que Deus lhe dá. E aí você consegue sustentar de uma forma em amor aquela instituição, aquilo que você confessa que é o lugar que você sempre pediu para não sair. Irmão, eu sempre falo, o melhor lugar é o Senhor, é o lugar do Senhor. E o lugar do Senhor é a nossa igreja, a nossa comunidade, são as pessoas que ali estão, é o pastor, é a família do pastor, são todos os membros que estão ali buscando uma melhora de toda a comunidade, né? A gente é referência, irmão. A nossa vida é referência para as vidas. E as pessoas só vão chegar ali se nós dermos bom testemunho. E esse bom testemunho vem de uma nova realidade, de uma nova criatura. Irmão, não adianta se esconder. As pessoas não são bobas. Elas podem ser até enganadas. Elas não têm o Espírito Santo para discernir o que é certo e o que é errado em espírito, mas elas observam aquilo que é natural. Lembra a realidade natural? Essa realidade natural elas enxergam. E a gente não consegue se manter ali por muito tempo escondido, oculto, porque de alguma forma você vai revelar, eu vou revelar quem eu sou, né? Pode ser no contexto espiritual ou no contexto natural. Mas no contexto espiritual, irmão, eu sempre falo, todo mundo é crente dentro da igreja, mas quando sai dali, é a vida do irmão fulano, é a vida do irmão secano que vai dar testemunho de quem é a igreja, de quem é o pastor, porque as pessoas muitas vezes se baseiam naquilo que você leva para fora da igreja, não aquilo que você está falando dentro da igreja, mas sim o testemunho, né? Irmão, isso está muito relacionado a ser uma nova criatura. Essa é a realidade, irmão, a gente nunca pode esquecer, porque a gente tem o Espírito Santo, irmão. Os discípulos eles ficaram aterrorizados, irmão, apavorados, quando Jesus falou que ia para o Pai. Ele ia uma outra morada, ele ia fazer morada para mim e para você. Mas o contexto, eles acharam que Jesus ia para a casa realmente do Pai, uma casa natural, que a gente está falando de realidade, falando de coisas naturais. E aí, irmão, ficaram atemorizados. Mas Jesus falou assim, eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Irmão, esse Consolador, ele está comigo ele está comigo com você até que consuma o fim. Ele vai ficar conosco até o final, irmão. Ele vai te ajudar e vai me ajudar até o final. A gente tem que ter essa direção, irmão. Esse pensamento que só com ele a gente chega aonde a gente vai chegar. Parece até uma redundância, né? A gente só vai chegar aonde quer que ele chegue. Você entende isso, irmão? Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Você não tem como perder ele. Ele não tem como se afastar de você, a não ser que você queira, irmão. Mas por isso que a gente tem todas as ferramentas que embasadas dentro do contexto da Bíblia, para que esses estudos, essas palavras do Senhor possa ministrar o seu coração e a gente possa ter a cada momento, irmão, de reflexão na palavra, a gente pegar essas pequenas coisas que muitas das vezes caem no esquecimento. E aí, irmão, a gente perder o interesse, o entusiasmo de ler, de estudar. Eu sei que é difícil, irmão, é muito difícil. A gente falar durante uma hora, né? A gente falar perante a uma câmera, pessoas que não têm muito trejeito, né? A gente não fala nem trejeito, mas é difícil, né, irmão? A gente que não tem esse costume, né? Não tem esse hábito de estar falando para quem? Eu sei que eu tô falando para você, mas até a minha mente entender quem é vocês que estão aí de coração aberto para receber essa palavra,
É muito difícil para quem não tem essa intimidade. Mas eu creio que é para o Senhor, Ele nos exalta de tal maneira. Eu tenho um testemunho para contar sobre Deus nos exaltar de grande maneira, porque Deus exalta os seus filhos, irmão. Foi coisa tremenda. E um irmão me falou para mim assim: o Edson, eu nunca vi em tão pouco tempo Deus fazer coisas que eu só acreditava porque eu via assim as pessoas falando, mas eu nunca presenciei, né? E quando a gente testemunha na vida de uma pessoa que muita gente não conhece e aparece assim, né, de repente na vida de alguns irmãos, né, que ele chama todo mundo de irmão porque ele é novo convertido e um rapaz tem um coração muito abençoador e ele já está com esse sentimento de espírito recriado. Ele falou assim: esse é o caminho, e que Deus te permaneça, que Deus te faça permanecer assim, um coração puro, que não deixe entrar nenhum tipo de malícia, né, de maldade, de pessoas que querem deturpar a palavra, que querem te ensinar de maneira errada. Irmão, o ensino ele é profundo, ele é sistemático, mas ele tem uma direção. E a direção tem que vir da sua igreja, do seu pastor, do seu líder. Se ela tiver influência de outras coisas, de outras fontes, ela vai te confundir, e muitas das vezes ela vai mais complicar a sua vida do que trazer a solução, a revelação. Irmão, só é um único Deus. Só há um único intermediador. Só há um único intercessor, irmão. Então, irmão, fique com o Senhor. E fique com os anjos que Deus colocar na sua vida. Que esse anjo é o anjo da igreja, chamado pastor. E se você entende que ele é o seu pastor, você procure, né, qualquer tipo de dúvida aqui. Irmão, não estou falando de você não conversar, mas tipo assim, qualquer tipo de embasamento doutrinário, de costume. A gente estava até conversando sobre isso. Não fique na dúvida, não fique buscando tentar entender outros costumes se você não tem maturidade para isso. A maturidade, irmão, vai vir com o tempo, né? O Senhor vai conseguir fazer que você vai discernir esses momentos de conflitos internos que você e eu tivemos, eu ainda tenho, mas eu procuro me distanciar de alguns assuntos, porque, irmão, nossa mente vai muito longe e tem situações que nós somos limitados para entender o agir e o poder de Deus. Tem uma palavra que chama, até brinquei na célula, chama diametralmente. Ela significa que Deus faz as coisas o avesso do que se aparenta, né? É algo, ele faz totalmente ao contrário. E esse ao contrário, muitas das vezes, irmão, contradiz aquilo que o ser humano pensa. É um milagre, muitas das vezes. A gente quer relatar um milagre e a gente falta palavras porque é um milagre. E a gente tenta relatar de todas as formas, buscar palavras e entendimento. E a gente não dá onde, quando foi, como é que aconteceu, irmão. É milagre. Através da fé. São coisas que a nossa alimentação ela não consegue chegar. É a ciência de Deus. O Salmo 109 ele fala assim: a tua ciência é maravilhosíssima demais para mim. Essa ciência, irmão, que muitas das pessoas não conhecem. Irmão, quanto mais a gente estuda a ciência, a biologia, tudo que a gente estuda, irmão, fora do contexto histórico e bíblico, a gente vai chegar em Deus, em Jesus. Porque quanto mais a gente lê os livros secular sobre essas situações, a gente vê Deus e Jesus nela. E é muito paradoxal que quando a pessoa que não é cristã lê a Bíblia, ela não entende nada. É incrível isso, porque ela não tem o Espírito Santo. E a gente que tem o Espírito Santo, quando você lê livro de biologia, de ciência, né, de estatística, né, de ciência aeroespacial, irmão, qualquer coisa, irmão, você vai correlacionar com Deus. Porque você vê ali coisas que são muito, altamente complexas e você fala assim, cara, é só Deus para fazer essas coisas terem importância e terem sentido para ele chegar num denominador comum e sair algo específico e tremendo desses artigos, dessas teorias. Porque, irmão, Deus ele é assim, Deus ele é perfeito, né? Deus, a sua integridade ela é única, né? A gente se despojar de algumas vaidades, irmão,
A gente vê muita coisa, irmão, muita coisa. E a gente sofre muitas perseguições. E tem perseguições que você nem sabe que você está sendo perseguido. Mas Deus nos livra de todas elas, irmão. Porque a gente é separado, irmão. A gente busca, Paulo fala do sentimento, a gente tem o sentimento de ser santo, a gente busca a santidade, a gente busca não pecar. O pecado do crente é um acidente, né? A gente tem o costume de dizer que você só peca por acidente. Irmão, quando você está numa mesa, vou dar um exemplo, pecar por acidente. Você está numa mesa cheia de gente, uma mesa que muitas das vezes é uma pessoa que você não conhece, né? Uma festa, a mesa lotada, e aí você derruba, desculpa, você derruba um copo de refrigerante. E aí, irmão, todas as atenções vai ser para você. E aí você fica constrangido, você quer sair daquele lugar, você fica, muitas das vezes, cara, sem saber onde botar o rosto, pede desculpa, quer pegar pano para limpar, irmão, é um constrangimento absurdo. E aí, irmão, quando você peca no seu particular, no seu íntimo, né, no lugar que ninguém vê, só o Espírito Santo para te comover e você se arrepender e pedir perdão. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que quando é na frente dos outros você tem vergonha, eu tenho vergonha. Mas quando é no momento de intimidade, no momento que eu estou sozinho, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, mas não tem ninguém vendo. E o Espírito Santo tem que me tocar de uma forma bem profunda para que eu possa pedir perdão e me arrepender. Mas ali, irmão, na mesa, tá exposto, né? O dano foi feito, né? Não, é um paralelo que muitas das vezes você pode falar assim, mas é pecado derrubar um copo? Não, irmão, estou falando do constrangimento, do sentimento de sem saber aonde colocar a face, sem saber se lidar com aquela situação. E aí, irmão, é um ato inesperado, porque ninguém quer passar uma vergonha dessa. Então, irmão, toda vez que eu penso assim, toda vez que eu lembrar de fazer algo que desagrada a Deus, por mais que eu não queira, irmão, a gente tem que lutar, irmão, contra esse sentimento. Eu sempre falo que um pássaro, ele pode vir e sobrevoar a sua cabeça, mas ele não deve fazer um ninho, porque é isso que o pensamento vai fazer, irmão. Pensamento ruim, ele vai vir, ele vai ficar, querer pousar na sua cabeça, e muitas das vezes se a gente der espaço para ele, ele vai ficar. E aí ele vai fazer morada, e aí vai ser concluído aquilo que você pensou. Mas se você pensar e pedir o Senhor, pedir o Espírito Santo para que remova isso da sua mente, que você seja realmente uma nova criatura em Cristo Jesus, para que você possa não fazer aquilo que foi cogitado pela sua mente. E aí, irmão, você sair com louvor, a gente ser aprovado. Todos nós vamos ser aprovados um dia, irmão. Jesus foi aprovado com louvor e a gente tem esse sentimento de ser aprovado. Então, irmão, tá aqui uma breve reflexão. Essa é brincadeira, né? Uma breve reflexão de 50 e poucos minutos. Mas o Luiz, ele pediu para que eu fizesse esse vídeo. Eu fiz com todo carinho, irmão. Não faço com nenhum tipo de desgaste, mas faço com amor, com entusiasmo, com fé, sendo bem liberal com aquilo que eu acredito, com aquilo que vocês sabem que os irmãos da Metodista pensam, né? Hoje eu estava vendo na live que o bispo falou, os metodistas chegou. E a gente tem que ser assim, irmão. Os metodistas chegaram. E esse chegar tem que chegar com santidade, né? Com louvor, com adoração, com humildade, né? A vaidade, ela não pertence ao povo metodista. A gente tem que ser muito sóbrio, né? A pessoa sóbria é isso. Ela tem aquele sentimento de ela estar assim inteira naquela situação, e ela não pode deixar a situação em si nos corromper, né? O sentimento muitas das vezes de achar que ser maior do que o outro. A gente não é maior do que ninguém. A gente sempre fala, Jesus sempre falou, sempre nos ensinou. Jesus ensina a todo tempo, irmão. A gente estava conversando que o ministério de Jesus é ensinar incansavelmente. 3 anos e meio não foi pouco, irmão. Foi muito ensino, muito entendimento para que a gente não